Bom, provavelmente, sempre quando a gente opina sobre em algum caso que a gente não está conduzindo, a gente dá uma opinião à luz do que a gente está ouvindo, né? O presidente teve alguns quadros de suboclusão, na verdade, uma suboclusão intestinal, provavelmente por causa das cirurgias que ele realizou, por causa da facada, correção de hérnia, criam-se algumas aderências, né? E algumas vezes as alças do intestino, elas se aderem, elas se juntam a essas aderências e prejudica muito o trânsito aí do conteúdo alimentar e a pessoa começa a vomitar, a barriga distende, tem dor e nos primeiros momentos se tenta um tratamento clínico, né? Que foi o que aconteceu com o presidente da outra vez, onde se coloca uma sonda, se deixa em jejum e se faz alimentação pela via venosa. E com isso, ver se o intestino vai nesse repouso, ele pode voltar a funcionar. Se assim se resolver, é melhor. Em alguns casos, quando isso não se resolve, muitas vezes precisa de um novo tratamento cirúrgico. No caso em questão, né, do presidente, provavelmente os médicos tentam evitar a cirurgia, né, porque já tem algumas cirurgias e cada vez que se opera de novo, é um quadro mais difícil de se resolver. Doutor, eu vou pedir para a nossa Basicamente, equipe recuperar a postagem que o presidente Jair Bolsonaro fez nas redes sociais, ainda durante a manhã de hoje. Tá aí, ele dá algumas informações que eu quero, na sequência, ouvir o senhor. Ele fala que começou a se sentir mal depois do almoço de ontem, domingo, né? E o boletim fala também sobre dores abdominais. As informações repassadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, essas dores abdominais e o presidente ter se sentido mal logo depois do almoço de ontem. Tudo isso por conta desse quadro mesmo, já diagnosticado, segundo o hospital, de suboclusão intestinal. Confere? o que me parece é por conta disso. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, não sei o que ele almoçou, se teve uma alimentação um pouco mais pesada, mais copiosa, né, com mais quantidade, o intestino tem que trabalhar, essas alças, né, por onde passa o conteúdo líquido, né, para ser absorvido, até depois lá na frente formar as fezes, passa por todo esse trajeto e provavelmente alguma alça aí está tendo uma dificuldade de drenar todo esse trajeto e por isso que teve essa oclusão ou suboclusão. E claro, distende, dá dor, né? Dá tudo isso daí. Não falando do caso em específico do presidente, é claro, o senhor não está acompanhando o presidente de perto para ter essas informações, mas de maneira geral, quais são as consequências desse problema, né? O senhor falou em náusea, vômitos, enfim, é algo que torna realmente o dia a dia, a rotina complicado. É preciso avaliação e até algum tipo de intervenção da equipe médica, certo? O grande problema é que se ele tiver com essa suboclusão é quando ainda passa um pouco de conteúdo nas alças do intestino, mas a pessoa tem dor, tudo, né? Acaba tendo um quadro de dor, pode vomitar. Oclusão é quando entope de vez. Se entupir de vez e for irreversível, só se resolve operando, né? Se abre a barriga, faz uma cirurgia e desobstrui essas alças, né? Você vai soltando essas alças e você espera que o trânsito volte a funcionar. Num quadro de suboclusão, não tem como tratar em casa, né? Porque o que a gente vai fazer? A sonda nasogástrica é para drenar esse conteúdo que está armazenado no abdômen, porque não está passando tudo de uma vez, né? E o jejum é que é para o intestino ficar de repouso 24, 48 horas e ver se ele volta a funcionar normalmente numa condição entre aspas, de menos estresse. Né? Doutor, em geral, a internação de quanto tempo, né? De quanto tempo a pessoa precisa, por quanto tempo a pessoa precisa ficar internada para solucionar? De maneira geral, né? A gente vai. Porque no caso do presidente, essa suboclusão ela é mecânica, provavelmente. Né? Tem algo ali obstruindo impactando e não deixando drenar. Muitas vezes, essas suboclusões, né, no geral, elas podem ser por um distúrbio metabólico, tipo falta de potássio, pode gerar isso, algum processo infeccioso pode dar esse episódio de suboclusão, mas no caso em questão do presidente da República, me parece que essa suboclusão ela é mecânica. Acredito eu que em 24, 48 horas a equipe clínica
que é capitaneada pelo doutor Antônio Macedo, vai ter uma ideia qual vai ser o rumo, se isso vai se resolver de um modo igual da outra vez, sozinho, né, com o próprio organismo do presidente voltou a trabalhar adequadamente, ou de repente vai precisar de um procedimento cirúrgico, né? Já que o senhor tocou no assunto da possibilidade do procedimento cirúrgico, no caso disso acontecer, doutor, quanto tempo o presidente precisaria ficar internado? É uma cirurgia que demanda repouso? Não? É algo menos invasivo? Como é que essa cirurgia é na prática? No caso do presidente, o grande problema é que ele já fez algumas cirurgias, né? Então, o cirurgião só vai ter uma dimensão do problema em operar, de como é que ele vai acessar esse local que tem a suboclusão no intraoperatório, né? E seria leviano da minha parte eu dizer que ele vai ficar 2 ou 7 dias, vai depender muito de como é que vai ser a cirurgia, como é que vai ser o pós-operatório. Na verdade, se for tudo bem, é uma cirurgia que normalmente a pessoa fica de 7 dias, fica 3, 4 dias no hospital, até 7 dias e volta à sua vida normal em torno de 10, 15 dias, né? Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né?